Oi, bom dia. Estou aqui com um cachorro latindo de trilha sonora. Bom dia a todas, todos. Boa tarde, boa noite para quem estiver chegando. Muito feliz estamos com a segunda flecha disparada. Para a gente, assim, é lindo estar lançando junto essa flecha, uma flecha mais solar, uma festa, uma festa. Caramba, travei, uma festa flecha. E que salda a vida. A gente está aqui com o Marcelo, com o Ailton. Também, assim, gostaria de comentar que dá uma sensação da flecha como se ela fosse uma acupuntura. Eu estava pensando nisso agora enquanto assistia, onde a gente pode liberar um sorriso, uma emoção, liberar uma memória de como a gente está aqui nesse planeta, liberar uma lembrança, né, de que a gente é filho e filha do Sol. E essa comunicação, eu acho que tudo que a gente vive hoje em dia, muitas vezes, tem a ver com esse esquecimento, né, do que somos. Então, é com grande alegria que a gente começa essa conversa. O Marcelo está em Tóquio, surfando na Olimpíada. Mas o Marcelo está nos Estados Unidos, o Ailton está na aldeia Krenak. E também muito feliz porque vocês dois juntos abriram, né, as conversas selvagem no começo da pandemia, e vocês trouxeram muita força e muito entendimento de como o selvagem existiria nesse universo online, e foi um aprendizado. Então, para a gente, assim, ter vocês dois juntos nesse momento, sol, flor, desdobramentos de fotossíntese, é maravilhoso, é especial. Obrigada, boa conversa. Estarei por aqui e, de repente, apareço com perguntas, coisas que às vezes a gente não consegue fazer, mas quem quiser perguntar, está aberto o canal. Muito show, muito obrigado, muito obrigado. Estamos aqui. Fala, Ailton. Puxa, que saudades, né? Quer dizer, a gente tem uma amizade assim, totalmente virtual, mas cada vez um pouco mais profunda, né? Que é uma coisa muito, muito linda. Eventualmente eu tenho que visitar a sua aldeia aí. Né? Uma das surpresas que esse tempo de isolamento obrigatório nos trouxe é a possibilidade de aprofundar algumas interações, né, com pessoas em diferentes lugares do mundo. Você está aí em Boston, onde você está trabalhando aí suas pesquisas na universidade. A Ana brincou dizendo que você está nessa onda aí lá no Tóquio, porque tem mesmo muita gente voltada para o que está acontecendo nas Olimpíadas e tal. Mas o mais lindinho mesmo foi a Ana lembrar do sol, a flor, a fotossíntese, porque essa equação tão singela, essa flecha 2, ela me fez pensar como é simples o entendimento da vida nesse maravilhoso planeta. E como nossa mente, eu até queria te contar isso, como é que a nossa mente precisa se organizar espacialmente. A gente precisa, agora na flecha 2, estavam lá representados, né, diferentes, digamos, elementos no cosmos. É como se para a gente o cosmos precisasse ter um desenho organizado para a gente poder ficar de pé aqui e não despencar num caos. Os xamãs, os pajé, com quem eu tive a bênção de conviver ao longo desses, sei lá, últimos 40 anos, 30, 40 anos, que para mim é um presente, porque eu sei que tem pessoas que viveram também até mais do que eu, mas não tiveram essa possibilidade de se tocar com esses cometas que estão se movendo. E eles sempre me disseram, das suas experiências, que isso que a ciência chama de cosmos não é
um vazio, não é um lugar cheio de ar, ele é um lugar cheio de presença. Então, assim, nas histórias, nas narrativas que eles contam, tem muita presença. Eu acho que eu te contei uma vez da minha surpresa, quando o meu amigo Copenau Yanomami disse que tem um sobrinho do Sol que interage com eles, né, na cosmovisão Yanomami. Ora, se tem alguém que é um sobrinho de alguém que vive aqui na Terra e que é ligado com o Sol, isso dá uma ideia de como esse universo é cheio de presença, né? Não é vazio, ele é cheio de presença. Mas quando nós precisamos imaginar uma aula, por exemplo, uma atividade que a gente vai demonstrar isso, a gente tem a necessidade de criar vários módulos de conexão para a gente mostrar para alguém, olha, o cosmos existe. Uhum, com certeza. E é interessante você falar isso, né? Porque a verdade é que a narrativa assim mais tradicional da ciência é uma narrativa de separação, né? Você para pensar, você fala, o cientista, né, tem aquele, em princípio, né, tem aquele olhar objetivo para as coisas, né? Quer dizer, o cientista se separa daquilo que está sendo estudado para poder então ter aquela suposta objetividade. Então a narrativa da ciência tem sido essa durante centenas de anos. Mas olha que interessante o que está acontecendo. Por isso que essa confluência dos conhecimentos é tão importante, que a gente está percebendo que essa narrativa já deu o que tinha que dar, vamos dizer assim. Foi teve muito sucesso, né? Criou um monte de tecnologias e de curas para doenças e de máquinas. Obviamente tem todo um preço ambiental que a gente paga por esse sucesso da industrialização e tal, mas o que a gente está começando a perceber é que a gente precisa de uma outra narrativa para a ciência, uma narrativa de integração do sujeito com o objeto. E é justamente essa ideia de que nós temos uma objetividade, né, o que a gente chama do ponto de vista divino, né, aquela coisa, o Deus que observa de fora para dentro, é um mito. Realmente não é assim. Por quê? Porque todo olhar é um olhar de integração entre quem está olhando e o que está sendo olhado. Então, essa conexão entre nós, seres humanos, todas as espécies vivas, animais ou vegetais no planeta, a ideia da Gaia, da biosfera como uma entidade viva, que tem uma interação absolutamente fundamental com o Sol, essa flecha de luz que vem do Sol, que essencialmente germina tudo que existe nesse planeta, é fundamental para essa nossa nova maneira de pensar sobre quem nós somos, tanto espiritualmente quanto cientificamente. Então, esse momento aí que a gente está celebrando com a flecha, para mim é um momento de transição, um momento de renascimento, né, da humanidade. Eu acho que a gente está chegando num ponto de inflexão em que aquelas coisas que a gente contava para a gente no mundo ocidental, a gente está vendo que estão levando a uma destruição ambiental absolutamente cataclísmica e, com isso, a nossa também. E a gente está vendo o preço que está sendo pago tanto por seres humanos quanto outras espécies vivas. Então, isso, para mim, essa oportunidade de estar aqui com você e estar participando desse projeto é muito importante, porque ele é, de uma certa forma, a encarnação de uma nova visão de mundo em que o ser humano se integra com a natureza de uma outra forma, né? De uma forma muito mais de dentro para fora, né? Do coração para o mundo, do que de fora para dentro, né? Aquela coisa que nós estamos acima e podemos fazer o que a gente quer com o planeta. Essa história acabou. E eu estava observando agora na Flecha 2, quando a gente compartilha esse entendimento de que os raios que vêm a esse lugar, a essa biosfera do nosso
planeta azul, ele produz vida, a ideia o sol e a flor, ele produz vida, e eu fiquei querendo observar com você também uma questão que é o seguinte: como está havendo uma erosão muito grande disso que é a base, né? A base física aqui do nosso ecossistema terrestre, a ideia desses raios continuarem produzindo vida com com o mesmo fluxo, será que ela não fica danada pela nossa ação aqui dentro? Porque se nós estamos devastando a paisagem daqui, o sol vai incidir sobre menos flores cada vez mais, não é isso? Com certeza. Então, esse preço ambiental que a gente está pagando, a gente não entendeu ainda, algumas pessoas talvez tenham entendido, né, que essa relação entre nós e o planeta não é uma relação de domínio, é uma relação de pertencimento, né? Nós pertencemos ao planeta, nós somos o planeta, nós somos parte desse planeta, a gente carrega em cada um de nós a história da vida desse planeta, nós somos os nossos antepassados mais distantes. A Eva da humanidade foi uma bactéria que existiu há 3 bilhões de anos atrás. Todas as formas de vida, tanto as que existem hoje quanto as que já se extinguiram, vieram dessas bactérias, a que a gente menciona no vídeo, né? As cianobactérias, as que mutaram e se transformaram em entidades que fazem a fotossíntese. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu acho uma coisa absolutamente essencial, mas muito essencial mesmo. Olha só, pessoal, quando a gente conta a história da vida na Terra, né? Então, para começar rapidinho, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, ok? Então, mais ou menos, ok? Nos primeiros 1 bilhão de anos, como a gente conta aí, acho que na Flecha 1, não tinha vida, praticamente. Ou se tinha, desapareceu. Aí, 3 bilhões e meio de anos atrás, a vida começa a evoluir aqui. Que vida? Bactérias, seres unicelulares. Durante números redondos, 3 bilhões de anos, só tinha bactéria no planeta Terra. Mas e a atmosfera era terrível para nós, pelo menos. Ela tinha praticamente só gás carbônico, entendeu? Aí, o que aconteceu? Essas bactérias, as cianobactérias, elas mutaram e começaram a usar o sol como fonte de energia, a ideia da fotossíntese, né? Então, você come luz para poder gerar oxigênio, essencialmente. E essa transformação, isso é que é incrível, essas bactérias, fazendo isso, transformaram a atmosfera do planeta inteiro. Então, nós não somos a primeira espécie a afetar o planeta como um todo. Essas bactérias, 3 bilhões de anos atrás, já tinham feito isso, transformaram a composição da atmosfera, fizeram com que ela fosse uma atmosfera rica em oxigênio, o que permitiu que mutações dessas bactérias em seres mais complicados, mais complexos, fossem viáveis, né? Porque o oxigênio é tipo a barra de granola do metabolismo, entendeu? Quando você tem oxigênio, você pode sustentar formas de vida mais complexas. Então, nós somos todos herdeiros e devemos a nossa existência a seres unicelulares que existiram 3 bilhões de anos atrás. Cara, se isso não é uma ligação de vida fundamental, eu não sei o que é, né? Na Flecha diz que as cianobactérias fizeram uma revolução, né? Que é uma revolução, assim, essa palavra sugestiva indica que nesses bilhões de anos elas fizeram uma transformação, né? Fizeram uma transformação no que existia e no que passou a existir, que somos nós, inclusive. E é nesse sentido que nós não somos os caras que inauguraram mudanças aqui. Mas parece que nós estamos inaugurando a mudança para pior. Que é quando nós alteramos esses ciclos de produção virtuosa da Terra e de todos os organismos que evoluíram junto com a gente até dar em nós estamos extinguindo a maior parte deles.
a minha observação é que talvez essa rede que nos configura, ela pode prescindir da gente em algum momento. Quando eu digo que uma hora nós vamos ser incluídos no final da lista das espécies em extinção, eu quero dizer que vai ter uma hora que nós vamos ser dispensados, inclusive por inadequação, porque a gente não tem mais função na produção da vida, a gente passou a produzir outras coisas, né? Nós viramos obsoletos, né? Vamos dizer assim, né? Nós vamos ficando menos importantes. Pois é, então, claro que a gente pode traçar 1000 cenários pessimistas para o futuro da humanidade. Eu acho que o que não falta é assunto nesse sentido, né? Mas eu tenho aqui para mim que essa conversa cataclísmica, vamos dizer, o fim está chegando e tal, ela meio que não está funcionando. Eu acho que a conversa que funciona é a conversa de entender esse momento atual como uma oportunidade de transformação ao nível pessoal. Para mim, essa, vamos dizer assim, consciência do dano que a nossa espécie causou e está causando no mundo é um chamado. É um chamado em que é um canto de despertar. E diz o seguinte, pessoal, vocês ficam achando que a atitude de transformação depende dos governos, das grandes empresas, né, das corporações, das multinacionais, e que você, um ser pequeno, né, dentro desses dinheiro todo que move o mundo, desses interesses e tal, não pode fazer nada. Mas isso daí, para mim, é um erro. Eu acho que cada um de nós pode ser um agente de transformação. Da mesma forma que cada flor é um agente de transformação, porque tem uma integração com todo o ecossistema em torno dela, com as raízes que vão para baixo da terra, com o pólen que as abelhas e os outros insetos espalham. Eu acho que cada um de nós pode ser esse agente de transformação. Nós somos a espécie que tem os pés na terra e o braço e os olhos podem olhar para o céu. Nós conectamos a terra e o céu. Só que a gente se esquece disso porque a gente fica preso nessas paredes de concreto aí que a gente chama de cidades e a gente esquece de olhar para o mundo. Mas agora está na hora, moçada, de olhar para o mundo e cada um de nós pode sim fazer a diferença. Então, para mim, esse projeto é um chamado, é tipo um manifesto do que pode vir a acontecer quando a gente entender que pequenas transformações, pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, como você usa energia, como você bebe água ou usa água, como você come, o que você come, por que você come o que você está comendo, todas essas facetas fundamentais da existência de cada um de nós precisa ser reavaliada com base no que a gente aprendeu sobre a nosso impacto no planeta. Então, é hora de mudar, moçada. E são pequenos, vamos dizer assim, sacrifícios pessoais por um bem comum que é muito maior. É o que o filósofo americano Peter Singer chama de altruísmo efetivo. As escolhas altruísticas que a gente faz que têm o maior impacto para nós e para o mundo em que a gente vive. Então, está na hora da gente ser menos egoísta e mais ativista. Maravilha, que bom. Gratidão por dar essa flecha solar no nosso tema. E eu estava relacionando também, enquanto ouvia, uma vez visitando um ancião no norte do Japão, lá em Hokkaido. E eu dei a sorte de um amigo meu, fotógrafo, que trabalhou aqui no Brasil um tempo e me levou para visitar esse lugar. E eu estava visitando um povo, uma etnia do norte do Japão, que é o povo Ainu. Eu não sabia antes que no Japão ainda tivesse povos originários de lá. Pensavam que eram os próprios japoneses.
Aí fiquei conhecendo os meus parentes de lá, que são os Ainu. E tinha um ancião com mais de 100 anos que, como o Hokkaido é muito frio, aquela parte da de cima é gelada, os parentes dele guardavam ele dentro de casa durante o longo período frio, e quando tinha um solzinho, eles botavam ele lá fora para pegar sol e guardavam ele. Eu dei a sorte de alcançar ele num dia que ele estava pegando sol, feito uma flor, e ele era assim, um ser que você ficava com o maior cuidado de ficar perto dele, porque você via a delicadeza daquele organismo. Eu dei a sorte dele me dirigir uma pergunta, Marcela. A pergunta era: vocês, na história do seu povo, vocês vieram do céu ou da terra? Essa pergunta ela está comigo desde a década de 90, quando esse ancião me fez essa pergunta. Eu fiquei sabendo que ele fazia essa pergunta para todos os índios de qualquer canto do planeta que visitava o povo dele lá em Hokkaido. A pergunta era: vocês vieram do céu ou da terra? Quer dizer, ele passou um longo período da vida dele interessado em conversar com seus iguais, de onde era a memória da nossa origem. E essa memória da origem, ela é maravilhosa porque ela nos permite ter essas raízes profundas e ser capaz de observar os movimentos que acontecem em torno da nossa experiência de estar vivo na Terra. E compreender esses eventos que constituem o nosso mundo é uma maravilha. Se a gente conseguir animar as crianças, as novas gerações, eu tenho uma expectativa muito grande das novas gerações, porque elas ainda não estão comprometidas com essa ideia de um mundo vencido, né? De um mundo que já está vencido. E foi essa semana também que eu li um alerta dizendo: olha, essa ideia de antropoceno, de que nós já causamos uma marca tão dura na vida aqui no planeta, que compromete uma esperança de um mundo um mundo resiliente, isso é datado. Isso foi uma observação na virada da década de 90 para o 2001, mas que ela precisa ser iluminada com a compreensão de que nós fazemos parte dessa mudança. Esse fazer parte é um fazer parte, inclusive, organicamente. Não só entendendo, mas fazendo parte. Nós somos matéria dessa mudança, né? Digamos, nós somos adubo também dessa mudança, numa perspectiva que não separa a gente como observador, mas nós estamos dentro da mudança disso tudo. Eu fico muito animado com o alcance que essa conversa das flechas está alcançando, para além do ambiente, digamos assim, que é só do debate científico, né? Que é só do debate antropológico, científico, e tem muita gente que lida com o campo da arte, que está interessado nessa conversa. E a arte tem a beleza de expandir mesmo assim a conversa para outros ambientes. Ter você nessas conversas é um presente, assim como ter encontrado aquele ancião Ainu para me perguntar: vocês vieram do céu ou da terra? Essas perguntas são maravilhosas, porque são elas que dão sentido também para a nossa experiência com os outros seres, com todos. O fato de eu dizer que temos o rio, a montanha, a floresta, com quem a gente pode interagir, estar em comunicação com eles, em comunhão com eles, tem aberto também outras perspectivas para a conversa com as pessoas que pensam a ideia do meio ambiente, a conservação da diversidade biológica no planeta, como um projeto humano, um projeto dos humanos. E eu digo para eles que os humanos não estão com nada se eles quiserem fazer isso sem
a ampla colaboração de todos os outros seres. É uma chamada para essa pluralidade de seres compartilhando a vida, né? Essa ideia de que nós somos os guardiões da natureza É. muito curada. Nós não somos guardiões de coisa nenhuma, entendeu? Nós somos parte dessa natureza. À medida que alguém fala, nós somos os guardiões da vida e tal, não, cara, nós somos parte dessa cadeia da vida, né? Essa ideia de que nós estamos acima é meio bíblica, né? Você olha lá, né, no iníciozinho do Antigo Testamento, quando Deus fala, você vai ter domínio sobre as plantas e os animais. Essa história de domínio, tem quase 3.000 anos, é que está causando um monte de problemas, né? Porque nós não temos domínio sobre coisa nenhuma, né? Nós não estamos acima de coisa nenhuma, muito pelo contrário, né? Eu acho que essa pandemia aí, por exemplo, mostra a nossa fragilidade com relação ao mundo natural, a nossa dependência de forças que são muito maiores do que nós, né? E é óbvio que sim, com a nossa criatividade, a gente cria vacinas e isso protege a vida daqueles que têm a percepção de que vacina salva vidas, né? Pô, eu devo dizer uma coisa só que eu quero falar sobre isso, que para mim é absolutamente lamentável. Aqui nos Estados Unidos, há 2 dias atrás, saiu uma estatística que diz o seguinte, que atualmente 99,5% das mortes por Covid são por pessoas não vacinadas. Ou seja, a cada 200 pessoas, uma que morre é que tomou vacina. E mesmo assim, as pessoas ainda não estão tomando. Então, essa negação da ciência também é seríssima, né? A ciência ajuda nessa nossa relação com o mundo natural, mas, por outro lado, ela também pode forçar o mundo natural, né? Quer dizer, existe uma coisa meio dual aí entre o lado luz e o lado sombra da ciência. E a gente tem que prestar atenção para isso, né? Para as nossas escolhas. Como que a gente vai usar o nosso conhecimento para a gente mudar a nossa maneira de se reintegrar com o mundo natural. Eu tenho uma pergunta, Ailton. Você respondeu o ancião lá de Aino? Com certeza. Eu respondi para ele que nós sabemos que a gente é uma incidência cósmica na Terra e que essa configuração nossa só foi possível porque existe a biosfera do planeta Terra. A gente não sobreviveria aqui. E que é muito interessante, né? Porque o que as cianobactérias fizeram foi exatamente criar o ambiente para que a gente pudesse surgir aqui na Terra. Não é maravilhoso isso? E as histórias antigas, é muito interessante, talvez a gente ainda tenha hoje, é bem provável que a gente tenha umas 10.000 narrativas de povos originários do planeta, inclusive aqueles lá de Tuvalu, daquelas ilhinhas do Pacífico Sul, da Polinésia, mas também da América Central, da Bacia Amazônica, que tem muita gente, na África, que contam as histórias ancestrais, que narram as origens, e elas são muito abertas para essa compreensão de que nós somos transformadores também. Nós somos transformadores, quer dizer, nós não somos estáveis. Essa ideia de que nós, os humanos, estamos acabados, quer dizer, estamos concluídos, somos um projeto ok. Não, a gente é um projeto em andamento, pode acontecer de tudo com a gente. E isso também é maravilhoso, ele abre uma perspectiva de que, assim como a gente não consegue localizar exatamente quando foi que a gente se configurou assim, né? Tem lá os sapiens, tem essas passagens, mas a gente não sabe como a gente se configurou assim. O Emanuele Cossa, com a Metamorfose, ele traz aquela imagem poética da lagarta, né? Aquele feixe de aparelho digestivo e a borboleta. Aquele evento que aconteceu entre essas duas formas, a gente não situa ele muito bem ao longo da nossa história, muito menos da história social. Então, é por isso que nós, os humanos, ainda fazemos escolhas
tem horas totalmente estúpidas, como essa, por exemplo, de não tomar a vacina. Uhum. É porque nós não estamos prontos. Quer dizer, a gente vai continuar dando esse zigue-zague assim, e ele tem, inclusive, a possibilidade de atuar em nosso favor, sem a gente saber. Que é outra também, outro aprendizado de que nem todas as direções que nós tomamos são escolhas. Algumas das direções que nós tomamos, elas são resultado da nossa interação com o cosmos, com o planeta, com a biosfera desse planeta maravilhoso. E eu concordo com você que tem muitas narrativas apavorantes sobre o futuro próximo desses humanos aqui no planeta. Porque vivemos assustados também com eventos como esse que você mencionou aí, de entre 200 pessoas, você ter, sei lá, uma pessoa que sofreu um dano e tinha tomado cuidado, tinha tomado a vacina. Os outros todos é porque se negaram a uma evidência, a uma coisa aparentemente tipo assim, olha, o sol está ali, está vendo? O sol, ele não está vendo. Então vai ter insolação. Minha esperança é que essas mudanças nos surpreendam com vida, no sentido de que a vida ela atravessa tudo. Quando eu digo aqui, né, nesses ambientes de conversa nossa aqui no Brasil, que a vida é uma dança cósmica, as pessoas reagem, é muito interessante. Aí alguns viram e falam, de onde você tirou isso? Como a vida é uma dança cósmica? Eu falo, olha, é só você observar um movimento fantástico de vida que atravessa você agora e que daqui a um segundo já passou. Quando eu fiz o título do livrinho O Amanhã Não Está à Venda, de novo, parecia que eu estava me referindo a uma dança cósmica, né? Que era exatamente a possibilidade de amanhã, ela é total, mas ela não tem garantia nenhuma. E é muito bom a gente poder habitar esse lugar de incerteza, porque ele abre a possibilidade da vida incidir sobre nós. Se a gente tiver muita certeza, se a gente tiver certeza demais, a gente vai fazer aquilo que você mencionou, a gente vai ordenar o mundo, né? Então dá nome para aqueles ali, governa aqueles lá, organiza aquilo ali, como se nós, os humanos, estivéssemos com essa capacidade toda. Tem uma história antiga do meu povo que conta que quando nós ainda estávamos nos configurando como gente, uma inteligência o demiurgo, alguém que andava com esses quase humanos, esses hominídeos, deixou eles aqui na Terra e foi para outro lugar. Para outro lugar. E depois de muito tempo nesse outro lugar, esse sujeito ficou com saudade da gente, desses humanos que ele largou aqui, e falou, o que será que aconteceu com eles? Será que eles deram uma boa transformação? Ou eles podem ter dado uma transformação apavorante? E ficou com saudade, um afeto, vou lá ver eles. E quando fazia o movimento de vir nos visitar, ele pensou, e se eles tiverem tido uma transformação muito ruim e eu for mal recebido lá? Então eu vou me disfarçar em um bicho. E ele se disfarçou em tamanduá. Um tamanduá bandeira. Quer dizer, ele podia ter se transformado num peixe, num passarinho, mas ele inventou de descer numa campina como um tamanduá. Aí aquele tamanduá bonito andando ali pela paisagem foi percebido por esses parentes antigos nossos que saíram em gritaria, agarraram o tamanduá, amarraram um laço nele e levaram ele para o acampamento. Pois bem, esse camarada, esse tamanduá, ele tinha dúvida se as criaturas que ele conviveu aqui na Terra, que ele evoluiu com elas aqui na Terra, tinham se tornado pessoas interessantes
ou pessoas perigosas. Ele tomou o cuidado de vir disfarçado. Quando ele está indo embora, ele os seus parentes daqui se despedem dele e perguntam: e aí? Né? Ele visitou, o que você achou da gente? Aí ele faz um gesto que é assim, ó. Mais ou menos. Aí esse mais ou menos do gesto, ele é muito interessante porque ele está sugerindo que a gente nunca precisa estar nem totalmente assim, nem totalmente assim, que a gente deve aceitar a possibilidade de alternâncias entre um momento alto astral dessa humanidade e um momento baixo astral dessa humanidade, que ela precisa ser capaz de aceitar no voo. Tem hora que vai cair, depois decola de novo, vai cair, decola de novo. A vida é assim, é por isso que a vida atravessa tudo. É maravilhoso. Eu fico muito feliz de ter a sua atenção, assim, seu gesto de carinho e reconhecimento com essas narrativas, porque elas vêm de muitos lugares, de muitos povos, e elas têm em comum essa observação de que nós somos surpreendidos pela vida. A vida é uma surpresa. E eu fico observando que tem uma narrativa, né, uma narrativa vasta no Ocidente, que diz que a surpresa vem de outro lugar, que a surpresa é morrer. E essas histórias antigas, ancestrais, elas dizem que a surpresa é viver. Com certeza. Uhum. A vida tem essa potência de surpresa. Ela cria, né? Ela cria de dentro. É maravilhoso. É por isso que eu escrevi um livro que o título era Simples Beleza do Inesperado. A ideia da surpresa, né, daquilo que não precisa ser explicado, né, que a gente tem um pouco essa mania, né, tem que explicar tudo, tem que dar ordem para tudo, tem que quantificar tudo, e às vezes não, às vezes você tem que simplesmente observar, absorver e crescer com a experiência, né, de ter observado e absorvido aquilo que está acontecendo, sem grandes racionalizações e tal. E a gente tem meio que mania de ir contra isso, né, essa ideia de controle, né, e eu acho que o não ter controle sempre é extremamente fundamental para a gente, né? Você deixar a coisa aí, né? Quer dizer, um tamanduá que você está olhando aí no mato pode ser um tamanduá, como pode ser o demiurgo, sabe lá, né? A gente não sabe, né? Se o tamanduá começar a se comunicar contigo de uma forma diferente, você sabe que esse tamanduá aí tem uma mensagem a passar para a gente, né? Que eu acho absolutamente fundamental. Então, eu acho que essa tua história é linda. Ela conta justamente das grandes dúvidas que nós temos, né, que não necessariamente tem uma resposta, né? A gente não precisa ter uma resposta final para nada. O importante é você estar, vamos dizer assim, aceitando que tudo está em fluxo, que tudo está em transformação, que nós estamos sempre em transformação, que, aliás, é uma coisa que aparece em todos os lugares do mundo, né? Nas narrativas indígenas, na filosofia da Grécia Antiga, com o Heráclito, que dizer que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Porque quando você já vai pisar a segunda vez, o rio já não é o mesmo, você já não é o mesmo. Então, essa ideia do fluxo da transformação é muito importante. Mas, por outro lado, a nossa presença na realidade não é passiva, ela é uma coisa ativa. Então, essa transformação ela pode também ser guiada, né? Ela pode ser influenciada pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, né? Então, eu acho que, obviamente, se você olhar para a história da humanidade, especialmente para a história da industrialização, foi feita uma escolha ali em que o mundo era uma comodidade, era um objeto que podia ser explorado, a vida, os animais nesse mundo, para o nosso conforto, para a nossa vantagem, etc., né? E esse modelo está chegando, essa história desse modelo está se esgotando, né? Então, existe uma nova oportunidade aí de uma nova transformação, um novo fluxo, uma nova maneira de se pensar sobre a nossa
interação entre os vários humanos e o planeta, né? Por isso que eu comecei a nossa conversa falando sobre essa oportunidade da gente estar se reinventando, né? E você mencionou as gerações mais jovens. Eu concordo 100% contigo que a maneira delas, eu tenho um filho aqui de 15 anos, e a maneira dele se relacionar com as diferenças sexuais, com as diferenças culturais, raciais, é completamente diferente, muito mais fluida do que a da minha geração, da nossa geração, né? Então, para mim, essa abertura a essa fluidez dos vários tipos de existências que são possíveis, né? É uma porta nova que está se abrindo, né? A questão é se ela vai se abrir o suficiente para que muita gente possa passar, ou se ela vai abrir só um pouquinho para passar uns 3 ou 4 e tal, né? Então, a gente tem que abrir essas portas bem abertas para que um número maior de pessoas aprenda a ser humano outra vez, né? Que a gente... Maravilha. Você mencionou um assunto que eu tenho raras oportunidades de parar nele, observar. Quando foi feita a Revolução Industrial, a ideia de que nós podíamos ser tantos e que a gente ia extrair da terra tudo para todo mundo, foi uma promessa tão maravilhosa, né? O Chaplin, naquele Tempos Modernos, ele mostra isso de uma maneira assim eufórica, né? A piração que foi descobrir que o mundo podia ser comido. É mais ou menos assim, o mundo podia ser comido em 15 minutos. Então aquela euforia, aquela loucura, ela durou o século XX inteiro e ela entrou no século XXI. Tem uma historiadora nossa, antropóloga também, a Lilia Schwartz. A Lilia diz o seguinte, que assim como o século XIX invadiu o século XX invadiu o século XXI e ainda não acabou. Quer dizer, o século XX ainda está aqui, feito um rabo de lagarto grande, uma lagartixona, que está batendo rabo aqui no século XXI, que é a mentalidade, aquela mentalidade industrial, que ainda quer uma fábrica e que ainda quer uma usina nuclear. O ministro de Ciência e Tecnologia daqui, eu não sei se a gente deveria chamar esse senhor de ministro ou de Ciência e Tecnologia, talvez sejam coisas contraditórias em si. Ele veio a uma dessas comunicações públicas para dizer que o Brasil vai retomar Angra 3. Quer dizer, o Brasil vai construir mais uma usina nuclear. Quer dizer, isso era uma coisa do século XX. Então, alguém tinha que avisar para ele, olha, você chegou atrasado quase 30 anos, volta 3 casas para trás. Mas o que está engendrado do ponto de vista da economia ainda é um atraso. Os nossos filhos, né, e eu já tenho também netos, eles vão nos ajudar a fazer uma parábola no tempo para a gente não deixar essas coisas do século XIX e do século XX incidir sobre o nosso pensamento agora e reproduzir todo aquele desastre. Sobre o assunto que me atrai é o seguinte: nunca fomos tantos aqui no planeta e nunca tivemos coragem de pôr em questão a nossa proliferação no planeta, porque é antipático. Qualquer uma pessoa, não sei se algum filósofo contemporâneo levantou esse tema, e se ele não foi imediatamente censurado, calado, porque isso podia denunciar uma mentalidade, sei lá, racista ou qualquer outra coisa, né? Quando a gente pergunta quantos de nós vamos caber numa mudança, eu estou pensando em termos da biosfera do planeta Terra. Eu não estou pensando numa classe, eu não estou pensando num consumo, em quem vai poder consumir não sei o quê.
mas eu estou pensando em quem vai ter oxigênio para respirar. Quem vai ter oxigênio para respirar? Nós podemos continuar imaginando o crescimento da população do planeta como alguma coisa infinita? A gente vai conseguir dar conta de criar condições de vida, no sentido pleno da palavra, para todo mundo? Porque se a gente for engolfado com a ideia do consumo, né, viver é consumir, então cada uma pessoa que aparece a cada dia é um consumidor. Como disse o José Mujica, o Pepe, as pessoas não querem ser cidadãos, as pessoas querem ser consumidores. O mundo produz consumidores, não cidadãos. E nós aprendemos que a única maneira de você atinar com a responsabilidade compartilhada no planeta é pensando com cidadania, uma cidadania planetária. Né? Eu não estou incomodado que alguém seja cidadão do Peru, do Brasil, ou da Bolívia, ou da Itália. Eu queria que as pessoas conseguissem pensar que nós temos uma cidadania planetária e que a gente precisa cuidar dessa casa comum, desse organismo maravilhoso, cuidar dele, como a gente precisa cuidar do organismo da gente, do corpo. Não adianta que eu cuide do meu rosto e não cuido da minha perna. Né? Eu tenho que cuidar desse organismo. Pensar esse organismo plural como uma tarefa de cuidado, cuidado no sentido vasto, implicaria numa mudança da própria ideia da gente ocupar o planeta. Parece que a gente tem um desafio biológico, que é o de ocupar o planeta, ocupar biologicamente o planeta. E isso é estúpido. É uma confusão danada. E as pessoas ficam com a falsa moral e não têm coragem de discutir isso. Quando o governo chinês decidiu que não podia, um casal não podia ter mais do que, sei lá, um filho, aqui os ocidentais ficaram, olha, mas esses chineses, que isso? Né? Só que os chineses sabem o que é governar 2 bilhões de pessoas, assistir 2 bilhões de pessoas no sentido de cuidado. Agora, se você não vai cuidar de ninguém, então pode ter, sei lá, 20 bilhões de pessoas no planeta. E nós vamos predar o planeta até o momento em que nós vamos predar a nós mesmos. Eu não tenho medo assim, intelectual, e nem tenho censura moral, assim como os meus filhos, meus netos não têm, de pensar se nós podemos continuar proliferando no planeta sem educação nenhuma, sem nenhum cuidado, e que aí nós estaríamos, sim, acelerando o fim do mundo. Tem um menino de 10 anos aqui perto de mim agora, ele está me escutando ali. Ele sabe tudo isso que a gente está conversando. E às vezes ele me pergunta, me põe em questão, que me faz ficar pensando o que eu vou fazer. Então, eu confio mesmo que de dentro desses meninos que estão com 10, 15 e até 20 anos de idade, está surgindo uma mudança, está acontecendo uma transformação. E ela não vai ser de apenas alguns, ela vai ser geracional também. Então, muitos deles vão fazer essa mudança, e em diferentes lugares do planeta. Né? Você convive e comunica-se com meninos que estão na Ásia, que estão na China, que estão no Japão, em outros lugares do planeta. Não é só nos Estados Unidos e na Europa. E tem gente pensando dessa maneira luminosa em vários continentes. E isso dá esperança. É mais ou menos assim, a gente não sabe exatamente quanto vai ser legal essas mudanças, quanto elas vão ser boas, mas a gente sabe que elas estão acontecendo. Isso é legal. Sem dúvida, mas eu acho que, no mínimo, a nossa geração devia se preocupar em deixar o mundo um lugar melhor do que encontrou. Eu acho que o papel de cada geração
né? Não é usufruir do mundo como se fosse um papel higiênico, jogar fora na lata de lixo, mas é criar um mundo, condições que façam com que as próximas gerações tenham um mundo melhor do que o que a gente teve, né? E as pessoas que acham que a ciência vai resolver todos os problemas, que tudo bem, cara, pode aumentar a população do mundo, que a gente vai ter alimentos sintéticos, vai ter formas de gerar mais energia para poder alimentar 10 bilhões de pessoas, comprar carro para 10 bilhões, ar-condicionado, geladeira, Coca-Cola, peixe, vaca. Cara, não vai, entendeu? Essa é uma imagem completamente insustentável do futuro da humanidade. Então, pela primeira vez, talvez na história da nossa espécie, a gente esteja começando, pelo menos alguns de nós estão começando a entender que nós temos que impor limites sobre nós mesmos. Né? Porque antes era aquilo que você falou do tempos modernos. Opa, vamos lá, moçada, a gente tem tecnologia, a gente tem energia, tem petróleo, vamos botar para quebrar, vamos fazer carro, pegar as entranhas da Terra, transformar em foguete, em automóvel, geladeira. Eu gosto de automóvel, geladeira e ar-condicionado, que são as primeiras coisas que alguém que tem poder aquisitivo vai querer ter, né? Carro, geladeira, ar-condicionado, tudo isso consumindo quantidades gigantescas de matéria-prima e de energia o tempo todo. Então, essa explosão da população, só para lembrar, moçada, na época da gripe espanhola, 1918, que foi a última grande pandemia, a população da Terra era de 2 bilhões de pessoas. Nós estamos quase com 8 bilhões. 8 bilhões, um fator de 4 em 100 anos. Isso é um crescimento totalmente insustentável e a ciência não vai conseguir resolver esse problema. Esse não é um problema científico. A ciência pode amenizar certas partes desse problema, né? Mas certamente isso não é um problema científico, esse é um problema existencial para a humanidade. É uma coisa da gente repensar como que a gente está funcionando nesse ecossistema, né? Porque, obviamente, esse crescimento, um fator de 4 em 100 anos, é completa e totalmente insustentável, né? Então, como eu gosto de dizer hoje em dia, a gente tem que parar de comer as entranhas da Terra, né? Porque a gente comeu as entranhas, né? Petróleo, gás natural, ferro, urânio para essa porra de usina nuclear, que é um modelo, como você falou, do século. Mas é uma coisa que é limpa, né? Essencialmente, porque é só um pouquinho de lixo. Mas tem outras maneiras muito mais inteligentes hoje da gente pegar a energia do meio ambiente, que, em vez de pegar e comer a terra para poder gerar energia, é simplesmente captar a energia que vem do céu. As flechas do sol, do vento, das marés, da biosfera. Cara, tem energia pra caramba nesse planeta, entendeu? Só que você não precisa ficar comendo o planeta para botar no teu carro, para ele poder andar na sua geladeira, na sua... Você pode simplesmente captar essa energia de uma forma eficiente. E, obviamente, como tudo em economia, quanto mais gente usar uma determinada tecnologia, mais barata ela vai ficar. Então, essa ideia, mas vai custar caro nada. Hoje em dia, a geração de energia solar é mais barata do que a geração de energia por petróleo. Então, tecnologias de petróleo, gás natural, esse orgulho da Petrobras do Brasil, de exploração de águas profundas, são totalmente uma coisa do século XX, o rabo da lagarta aí, que o Ailton falou que está aqui sacudindo, entendeu, no século XXI, mas que tem que ficar silenciado. A gente tem que começar a olhar para o céu como o nosso futuro. Talvez a gente tenha vindo do céu, mas certamente a nossa sobrevivência vem dos céus. Então, é hora da gente repensar esse modelo. É isso. Viva, maravilha! De certo que, como raios solares, a gente veio do céu. E ganhamos essa configuração incrível para poder habitar a biosfera do planeta. Nós temos que habitar a biosfera do planeta. Se a gente desenvolver a consciência de que nós somos, que a gente se constitui na biosfera do planeta, muda muito a nossa fúria de comer o planeta, né? E vamos aprender com os outros seres todos.
Tem uma canção do Beto Guedes, que é lá da década de 80, que já antecipava uma poética maravilhosa, que dizia que nós vamos precisar de todo mundo para a gente construir o amanhã. E essa poesia é uma poesia bonita porque ela tem a ver com vento solar, ela tem a ver com Estrela do Mar, com as estrelas do mar, tem a ver com um sentido de habitantes da biosfera do planeta. Então, um beijão para o Beto Guedes, para o Lô Borges, para toda aquela turma que já reclamava um mundo novo quando tinha uma tendência muito forte a produzir Jetsons, os Jetsons. Eu sempre, quando eu vejo um erro, uma escolha errada no desenvolvimento científico, tecnológico, eu falo, lá vem os Jetsons. Né? Os Jetsons são aqueles caras que achavam que na década de 50, 60, que todo mundo ia surfar naquelas espécies de patinetes flutuantes, né? Flutuante, aquela coisa. Então, assim, mas que continuava com a fissura de consumir a terra. Né? Esse equívoco de consumir a terra, a gente precisa desvelar ele, né? A gente precisa responder ele também para nós mesmos e para os nossos filhos, netos, para os nossos companheiros de viagem. Eu acho que a Ana está querendo falar alguma coisa com a gente. Sim, sim. Eu acho que tem perguntas das pessoas que estão assistindo a gente que a gente devia abrir um pouco essa conversa para outros temas, né, Ana? Então, ela lançou uma pergunta aqui da Euda Raposo, que diz o seguinte, que o paradigma sistêmico dá conta de explicar essa cosmologia dos nossos povos originários. Grata pela oportunidade do debate. Então, eu acho que o que ela quer dizer com isso é o seguinte, que nas narrativas dos nossos povos originários, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, como você mencionou, né, existe essa ideia da integração sistêmica entre o humano, né, e o resto da biosfera como sendo uma coisa só. Então, não somos nós e a natureza, mas somos nós com a natureza. Né? E, aliás, eu me lembrei de uma coisa interessante. O humano, né, a palavra humano vem de humus, quer dizer terra. Cara, pô, é uma coisa assim, nós estamos aqui, nós somos um florescer dessa integração de coisas que existem no mundo. Então, eu acho que sim. Eu acho que o que a Euda está tentando falar é que está na hora da gente prestar atenção para essas narrativas originárias, porque elas refletem justamente essa ideia de integração sistêmica entre nós e o mundo. Em vez de ser nós e o mundo, é nós com o mundo. Então, bom ponto dela. Olha, Oi. Ana. Tá maravilhosa a conversa de vocês. Muito bom estar escutando e muito bom, né, a conversa aí para essa questão dessa casa compartilhada que é a biosfera, compartilhada entre gerações, entre seres, porque acho que a motivação dessa flecha do sol se desdobrando em flor é para se falar da biosfera, né? Alguns livros inspiraram, como Biosfera, do Vladimir Vernadsky, é um livro que a gente editou, mas também A Queda do Céu e A Vida das Plantas, do Emmanuel Kotia. A Vida das Plantas. A Vida das Plantas. Então, e o Pierre Clastres também. Então, para a gente, assim, acho que foi uma forma da gente falar dessa conexão, né? Terra, céu, florescimento, e sobre essas narrativas originárias, o Papá vai estar numa próxima conversa com a gente, porque ele vai trazer essa narrativa de Inhamandu, que até aparece em algum momento da flecha, ele falando em Guarani, e que é uma narrativa sobre se desdobrar da escuridão em sol e do sol em flor, e dessa flor na mão. É muito bonito quando ele conta, e a gente vai ter a oportunidade na quarta que vem
estar diretamente ligado com ele, escutando dele essa história e conhecendo mais. E também eu queria aproveitar porque, de alguma forma, assim, essa flecha é uma grande costura, né? Não só desses livros, mas de muitos trabalhos de artistas que cederam imagens, de falas, de frases. A sua frase, né, numa outra conversa, aparece por dentro de uma nebulosa. Então, agradecer muito a todos que trabalharam, né? A trilha sonora do Lucas Santana, do Gil Monte, a Lívia, que faz as animações, que são as únicas coisas novas que a gente tem. Todas as outras coisas todas as outras interações são interações que a gente chama de compostagem, né? São arquivos que são costurados. Agradecer muito a Elisa Mendes, que é a editora, né? Assim, ela ali comanda a nave quando a gente vai juntando as falas e as imagens que são pesquisadas antes, e graças a Madalene, que é a nossa produtora do Selvagem, e a Vicky, a gente consegue essas alterações, quase todas sessões de direitos que são doados, já que a Flecha é uma grande entrega, né? Ela é uma grande entrega, e isso que para mim assim muito me emociona, o dia de hoje e os dias que a gente dispara e lança a Flecha, porque elas são gratuitas, elas são esse trabalho que tem elaboração, tem muito amor, tem esse lado de apurar essa flecha para ela tocar os corações, mais corações, e elas também contam com a nossa comunidade, né? O Selvagem, hoje em dia, é uma comunidade de 850 pessoas trabalhando voluntariamente, fazendo toda uma comunicação, que é uma comunicação feita de uma forma muito afetiva, e onde vocês que estão nos assistindo e nós estamos juntos nessa interação, cuidando dessa rede, dessa teia, que é de transformadores, né? Então, eu queria muito expressar essa gratidão a Laís também, que cuida aqui da gente e faz essa coordenação, ao pessoal da Biblioteca do Ailton, que também tem uma iniciativa linda, ao Papá, né? A todos que trouxeram essa luz da flecha. E a você, Marcelo, ao Luiz, seu irmão, que fez essa ponte linda entre a gente, né? Uma ponte afetiva tão direta. E eu estou muito feliz com essa conversa, muito feliz com a flecha estar lançada. A próxima flecha é sobre a metamorfose, justamente a partir dessa transformação, essa transformação que a gente faz parte e que a biosfera se vale, né? Se autorregula por conta de ser aberta à transformação, né? Graças à transformação que ela se cura, que ela transforma coisas que às vezes estão machucadas e regenera. Então, para anunciar isso também, que a gente está nesse preparo da próxima, e agradecer e contar com todo mundo também para colaborar com que essa flecha viaje. Então, quarta-feira que vem, é isso? Isso. Bem, obrigado, gente. Maravilha. Bom dia, bom dia. Eu não quero me despedir de vocês, tá? Fiquei triste agora. Mas a gente vai se reencontrando pela vida. Vamos. Muito bom, Marcelo. Maravilha. E fica ressoando aquela imagem que você falou de precisamos alcançar com a ciência e com o espírito a disposição permanente para conhecer esse planeta maravilhoso, né? Não é só a ciência e nem é só o desenvolvimento, digamos assim, de um saber conectado espiritualmente com a vida no cosmos, mas ele conjuga o conhecimento como ciência e ele consegue indicar alguma coisa que é paz, ciência. Porque se da compreensão íntima vem o sentido da paz,
da ciência que a gente pode conseguir alguma ferramenta de atravessar esses mundos. A canoa da transformação, na flecha 1, ela nos guiou numa longa jornada de transformação de antes do corpo dos humanos existir até essa configuração antropomorfa. Agora nós estamos diante de um outro desafio, que é sair dessa configuração tão estável e nos imaginar espalhado como humus na biosfera do planeta, como humus, e não como governo do mundo, né? A gente não pode governar a biosfera. A gente tem que ser luz, flor na biosfera. Consciência, viva a ciência. Eu espero que aí nos Estados Unidos esse negacionismo consiga se recuperar do trauma. A gente aqui também está lidando com isso. Então, vamos firmar na luz do sol aí, porque ele faz fotossíntese. Exatamente. Muito prazer, gratidão. Gratidão, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até breve. A gente se vê, a gente já se vê. Sim.